Oi pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Ranqueando do primeiro álbum da série Sou Luna, que é o álbum Soy Luna, né? Porque, pra quem não sabe, no mês que vem, acho que dia 24 de julho, se eu não me engano, vai ser lançada a quarta temporada de Sou Luna. Então, pra me preparar pro lançamento, eu resolvi fazer um ranqueando dos álbuns de Sou Luna, que eu jurava que eram 3, né? Eu achava que era um pra cada temporada. Eu descobri que são 4, né? Que são... Vamos ver se eu acerto o nome dos álbuns. Não tenho muita certeza, mas eu acho que são esses os nomes dos álbuns. Soy Luna, Música em Ti, La Vida es un Sueño, e eu não lembro se o nome do último álbum é Todo Puede Cambiar ou Modo Amar. Eu acho que é Modo Amar o nome do último álbum, que é o da última temporada. E então vai sair ranqueando toda semana, vai sair um ranqueando, menos semana que vem, porque semana que vem vai sair 2 ranqueando aí. Porque eu também tô fazendo ranqueando dos filmes de Descendentes. Que eu tô fazendo isso antes do lançamento de Descendentes 5. E do mesmo jeito que eu tô me preparando pro lançamento de Soul, eu tô me preparando pro lançamento de Descendentes 5 também. Então vai tá saindo... Segunda-feira saiu ranqueando do primeiro filme de Descendente e hoje tá saindo do primeiro álbum de Sou Luna. E semana que vem vai sair o segundo vídeo de Descendente, mas o de Sou Luna não, porque já vai ser lançado na semana que vem um ranqueando do álbum Confessions, a parte 1 do Confessions da Madonna, porque semana que vem a Madonna vai lançar a segunda parte do Confessions, né, o Confessions 2. Então, no dia do lançamento do álbum, vai sair o ranqueando da primeira parte. Então, para não ficar 3 ranqueando na semana, eu decidi deixar o de Descendentes 2, que vai sair na terça-feira. Era pra sair na segunda, mas como segunda é meu aniversário, e eu já falei que vai ser o Conhecendo Famosos desse mês, vai ser no dia do meu aniversário, eu mudei ele pra terça. E na sexta, o da primeira parte do álbum Confessions, da Madonna. Na outra semana saiu o segundo álbum de Sou Luna na sexta-feira, porque eu decidi que os de Sou Luna vão ficar nas sextas, enquanto os de Descendentes vão sair na segunda. Só semana que vem que não vai sair na segunda, mas os de Descendentes vai ficar de segunda também, talvez no domingo. Mas vai ficar assim, Sou Luna na sexta e Descendentes na segunda. Eu decidi fazer isso. Então nesse vídeo eu vou ranquear o primeiro álbum e na outra semana, né, sem ser semana que vem, na próxima, eu ranqueio o segundo álbum. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de famosos que vocês querem que eu traga ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários ranqueando de vocês do primeiro álbum de Sou Luna. Então, vamos começar com ranqueando. O álbum Soy Luna tem 12 músicas. E no caso, gente, eu achava que esse ranqueando seria difícil de fazer, por não ter músicas que eu conheço tanto, porque eu acho que eu já contei isso aqui no canal. Eu comecei a assistir Sou Luna pela terceira temporada, e eu literalmente não assisti a primeira e a segunda temporada. Eu assisti alguns episódios soltos da primeira e da segunda, e literalmente assisti, se não a terceira temporada inteira, praticamente toda. Então acaba que as músicas que eu escuto do Sou Luna, a maioria é da terceira. Pelo menos a maioria das que eu gosto é da terceira. Tem uma ou outra que é da primeira e da segunda, mas a grande maioria tá da terceira. Então eu achei que esse álbum seria difícil de ranquear por ter músicas que eu não conheço. Então eu achei que eu ia ser mais difícil de ranquear por isso, porque eu não conheço as músicas. Mas quando eu fui ouvir, eu percebi que tem muita música desse álbum que eu conheço. Porque apesar de eu não ter assistido a primeira e a segunda temporada inteira de Sou Luna, eu escutei as músicas de Sou Luna. Então, por causa disso, eu percebi que tinha muita música nesse primeiro álbum que eu gosto. Eu não sei se nos outros tem. O terceiro realmente, o último álbum realmente tem, que é o da terceira temporada. Realmente tem, porque eu literalmente comecei a escutar Sou Luna pela terceira temporada. Então eu escuto muito as músicas da terceira temporada. A maioria das músicas que eu gosto tá lá. Tanto que eu acho que ele vai ser o mais difícil de ranquear de Sou Luna, vai ser o da terceira temporada, né? O último álbum. O segundo e o terceiro eu não sei se tem tanta música que eu gosto, porque eu acho que a maioria das músicas da primeira temporada que eu conheço tá nesse álbum. Então eu nem sei quais músicas tem no Música em Ti.
pelo nome, eu acho que a música em ti tá nesse álbum, né? É uma das únicas que eu tenho certeza que tá lá, que eu conheço. As outras eu não faço a menor ideia. Então esse álbum foi fácil de ranquear por isso. Porque tem muita música que eu conheço. Os próximos eu não faço a menor ideia. Porque, como eu falei, eu não assisti Soul Luna 100%. E eu cheguei a escutar as músicas, mas não todas. Então eu tô achando que os outros vai ser bem difícil nessa questão de ter músicas que eu gosto. Mas esse aqui tem até bastante. Tanto que foi até fácil. Porque eu vendo pelo nome das músicas, eu já tinha decidido os 2 últimos lugares e os 2 primeiros. Porque eu já tenho umas músicas favoritas desse álbum. Tanto que se eu tivesse feito, eu vou até falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas se eu tivesse feito ranqueando na época que eu comecei a escutar som, eu talvez mudasse um pouquinho algumas coisas aqui. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, vamos começar. Em 12º lugar tá a música Coração, que, se eu não me engano, ela é um dueto entre o amigo do Matheus, que é par romântico da Nina, que agora eu esqueci o nome dele, eu acho que é Gaston, e a amiga da Amber, a Delphi. Acho que é Delphi o nome dela, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa música é um dueto entre eles dois. Ou pelo menos tem algum momento na série que é um dueto deles dois. Que eu lembro de ver uma cena deles dois cantando essa música. E desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei dela. Não sei porquê, mas ela foi uma música que não me pegou. Por isso que ela acabou ficando em primeiro lugar. Em 11º lugar, assim como o Coração, essa música eu também não gosto dela, desde a primeira vez que eu ouvi, e eu não lembro quem é que canta essa música agora. Que no caso, em 11º lugar, é a música Camino, tá? A música Camino. Que desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei dela. Quando eu fui fazer o ranqueando, eu até comecei a gostar um pouquinho mais dela. Tanto que ela tá acima de Coração, porque essas duas, Coração e Camino, são duas músicas que eu não gosto de Soul Luna, né? Desde a primeira vez que eu ouvi, eu não gosto dessas duas músicas. Mas ouvindo pra fazer o ranqueando, eu comecei a gostar um pouquinho mais de Camino, por isso que ela tá até acima de Coração. Talvez se eu tivesse feito quando eu comecei a ouvir as músicas Soul Luna, acho que Coração estaria acima. Mas atualmente eu prefiro Camino a Coração. Mas essas duas músicas são duas músicas que eu não gosto muito de Soul Luna. Por isso que elas caem nas minhas últimas posições. Como eu falei, foi fácil fazer as últimas posições, porque essas duas músicas são duas músicas que eu não gosto. Eu só não sabia qual das duas eu gostava menos. Aí ouvindo, eu percebi que eu gosto menos de Coração do que Camino, por isso que Camino ficou acima. Em 10º lugar tá uma música que, a primeira vez que eu ouvi ela, eu não gostei dessa música. E pra fazer o ranqueando, que eu ouvi ela várias vezes, eu comecei a gostar dela. Por isso até que ela ficou no 10º lugar, porque eu comecei a gostar dela. Talvez se eu não tivesse começado a gostar dela, talvez ela até estaria lá nas últimas posições, né? Ou no 11º ou no 12º, porque era uma música que eu não gostava. E que, inclusive, na versão do álbum é cantada por 2 personagens, mas na série eu sei que tem várias versões. Que no caso, meu 10º lugar é a música Profungos. Eu não sei se assim pronuncia certinho o nome dessa música. Que, como eu falei, na versão do álbum é cantada por 2 personagens e na versão da série tem várias. Porque na versão do álbum é cantada pela Amber e pelo Matheus, né? No caso, pelo Ruggiero e pela Valentina Zenner. No caso da série, eu já vi a versão dos dois. Eu já vi a versão da Luna e do Matheus, do Ruggiero e da Carol Savage, e eu já vi na versão do Simão e da Luna, da Amber não, do Simão e da Luna, que é o Michael Nonda e a Carol Savage. Eu já vi essas 3 versões. E nenhuma delas não tinha me pegado tanto, mas depois de ouvir várias vezes pra fazer o ranqueando, né, porque eu ouvi esse álbum umas 2 ou 3 vezes pra fazer esse ranqueando, eu comecei a gostar dessa música, só que pra mim ela não supera as outras, por isso que ela ficou em 10º lugar, porque eu tô começando a gostar dela agora também, né, porque a primeira vez que eu ouvi eu realmente não gostei dela. Inclusive, eu acho que a primeira temporada tinha muita música que eu não gostei quando eu ouvi a primeira vez. E que atualmente eu tô gostando. Em nono lugar, eu tenho a mesma questão que eu tenho com Profundos. Essa música, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei dela. E agora eu tô gostando mais dela. Eu comecei, na verdade, a Profundos, eu comecei a gostar quando eu fui fazer o ranqueando. Essa música eu comecei a gostar dela tem um tempinho já. Mas pra mim ela não supera as outras do álbum, por isso que ela acabou ficando em nono. Que no caso, meu nono lugar é a música Um Destino. Que na versão do álbum, eu não lembro se ela é cantada pelo Simon, né? Pelo Michael Ronda, né? No caso, ou pela banda que o Simon tinha, que agora eu não lembro se o nome dela é Roller Gin ou Roller Band. Eu acho que é Roller Band, que eu acho que Roller Gin é aquele lugar onde eles patinavam. Eu acho que é Roller Band mesmo o nome da banda do Simon. Eu não lembro se é a banda dele que canta essa música
ou é só o Simon, agora eu não lembro. Mas na série tem a versão do Simon cantando essa música, que eu lembro de ver a cena. E também tem uma versão das meninas cantando. Eu lembro que tem uma versão que canta todas as meninas juntas lá na... Eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada. Eu sei que tem uma cena das meninas cantando essa música junto. E atualmente eu comecei a gostar mais dessa música. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu não gostei dela, não sei porquê. Como eu falei, eu demorei pra assistir Soul, né? Então as músicas de Soul demoram um pouquinho pra crescer um pouquinho mais em mim. Então tem música que eu ouvi a primeira vez e que eu não gosto, que atualmente eu comecei a gostar, que foi o caso de Profundos, que eu comecei a gostar por causa do ranqueando, né? Que eu resolvi fazer o ranqueando e eu comecei a gostar dela. No caso de Um Destino, eu ouvi ela um tempo atrás e eu comecei a gostar mais dela, por isso até que ela ficou acima de Profundos. Mas pra mim, ela não supera o meu oitavo lugar, porque eu tô começando a gostar ainda dela. Talvez se eu fizesse um ranqueando daqui a algum tempo, talvez ela estaria mais pra cima. Mas atualmente ela tá no meu nono lugar, porque ela não supera o meu oitavo lugar. Por isso que ela tá em nono. Em oitavo lugar tá uma música que eu acho que ela é uma das mais famosas da série. Eu tenho quase certeza disso que ela é uma das mais famosas, se não a mais famosa da Disney. E desde a primeira vez que eu vi ela, eu não gostei dela. Eu deveria gostar dela, já que ela toca em todos os episódios. Porque no caso, meu oitavo lugar é a abertura de Souna, a música Alas. Gente, desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não consegui gostar de Alas. Tanto que, assim, se você considerar as 3 séries da Disney, né? A Soul, Luna, Violeta e Disney Bia, considerando a abertura, né? No caso de Violeta é Mundo e a de Disney Bia é a Sissoi. Eu prefiro Mundo e a Sissoi do que Alas, considerando as 3. Pra mim, a abertura de Soul é uma música que eu cheguei a gostar dela. Só que ela, comparado com as outras, ela sempre foi uma das que eu menos gostei. Com outras músicas da série de Soul, né? Então, por causa disso que ela ficou no meu oitavo. Porque comparado com as músicas do álbum, eu gosto mais das outras do que ela. Porque elas foi uma... Entre as aberturas dessas 3 séries do Disney Channel, ela é a que menos me pega. De abertura, assim. Eu gosto da música, mas ela é a que menos me pega. Por isso que ela acabou ficando em oitavo lugar comparado com as outras músicas do álbum Soy Luna. Porque eu gosto mais das outras do que Alas. Talvez se eu tivesse feito esse ranking um tempinho atrás, ela até subiria para ali pro meu quinto, quarto lugar. Porque eu gostava mais dela do que outras músicas que estão nesse álbum. Mas eu comecei a gostar de umas músicas desse álbum que antes eu não gostava. Então, por isso que ela desceu para oitavo. Mas literalmente ela sempre foi a abertura que eu menos gostei entre as 3 séries em espanhol do Disney Channel, né? Pra mim, ela não é que eu não gosto da música, mas ela é a que eu menos gosto das 3, né? Entre Mundo, a Sissoi e Alas, a Alas sempre foi a que eu menos gostei. Acho que a que eu mais gosto atualmente, inclusive, é a de Violeta, né? A Mundo. Teve um tempo que era a Sissoi de Disney Mia, mas atualmente é a Mundo. Mas a Alas sempre foi a que eu menos gostei, mas eu gosto dessa música, mas comparado com outras do álbum, eu gosto mais das outras, por isso que ela tá em oitavo lugar. Em sétimo lugar, tá uma música que desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito dela, mas eu nunca peguei ela pra ouvir direito, pra aprender a letra. Atualmente eu comecei a querer ouvir mais ela e eu comecei a gostar muito dessa música, mas pra mim ela não supera o meu top 6, por isso que ela ficou em sétimo. Que no caso, meu sétimo lugar é a música Invisibles, que agora eu tenho certeza, essa é uma música da banda do Simon, né? Que é ele... Eu acho que um personagem chamado Pedro e o Nico. Eu acho que é esses 3 que fazem parte da banda do Simon, que é a eu acho que é a Rolling Band mesmo, o nome da banda dele. Que canta esses 3 personagens, né? Que agora eu esqueci o nome dos atores. Eu só lembro do ator do Simon, que é o Michael Ronda. Os outros 2 eu não lembro o nome agora. Mas é cantada pelos 3. E desde a primeira vez eu gostei dessa música. Só que eu escutava muito pouco. Não sei porquê. Eu gostei da música, mas eu não pegava ela pra ouvir tanto quanto outras de Soluna. Então acaba que essa música eu escutei muito pouco. Atualmente que eu tô escutando ela mais, principalmente que eu tô tentando aprender a letra dessa música. Então por isso que ela acabou ficando em sétimo lugar. Porque tem outras músicas do primeiro álbum que eu gosto mais. Então, por isso que ela ficou em sétimo lugar. Mas pode ser que daqui a um tempo eu faça, se eu fizesse esse ranking de novo, ela mude de posição. Porque eu comecei a gostar muito dessa música, né? Recentemente eu comecei a escutar ela bastante pra tentar aprender a letra. Mas, comparado com as outras, eu prefiro as outras. Por isso que ela ficou em sétimo lugar. Em sexto lugar, tá uma música que eu acho que se eu tivesse feito ranqueando quando eu comecei a escutar as músicas de Souna, talvez eu botaria no meu top 3. Porque pra mim ela é uma das minhas músicas favoritas desse personagem. Que no caso, o meu sexto lugar é a música Siento.
que é um solo do Mateu, né, do Ruggiero, né, que é o ator do Mateu Ruggiero. É um dos solos dele na série de Soluna. E quando eu comecei a escutar Soluna, essa música era, se não o meu solo favorito do Mateu, o meu segundo favorito. Sempre foi uma música que eu gostei muito. Eu acho essa música linda, inclusive. Mas, pra mim, atualmente, ela é o meu terceiro solo favorito do Mateu. Que pra mim, ela não supera a Princesa, que é o meu favorito. Né, que ela é lá do segundo álbum, do terceiro álbum de Solana, e nem Esta Noite Eu Não Paro. Pra mim ela não supera. Na verdade eu fico na dúvida se ela tá no meu terceiro ou no meu quarto lugar, porque eu fico na dúvida se eu gosto mais dela ou de Quero Ouvir Que Chorei, que é uma música que eu amo também. Mas eu amo a música Cento. Se eu tivesse feito ranqueando na época que eu comecei a ouvir Soluna, talvez ela estaria no meu top 3, porque eu ouvia muito Cento. Era um dos meus solos, se não o meu solo favorito do Mateu naquela época. Atualmente ele não é mais o meu solo favorito. E por eu ter começado a gostar de outras músicas, eu abaixei ela para sexto lugar. Mas eu amo essa música. Pra mim é um dos melhores solos do Mateu. Pra mim, pelo menos pra mim, é um dos melhores solos do Mateu na série de Soluna. Mas pra mim ela não supera no meu top 5, por isso que ela ficou em sexto lugar. Em quinto lugar tá uma música que eu gosto muito dessa música, é uma das minhas favoritas de Soluna atualmente, mas eu não gosto tanto da versão do primeiro álbum. Eu gosto mais da versão lá do segundo, do álbum da segunda temporada, que é o La Vida es un Sueño. Porque essa música no primeiro álbum é cantada por um personagem e lá no álbum La Vida es un Sueño é cantada por todo mundo do elenco, ou pelo menos a grande parte do elenco. Que no caso, o meu quinto lugar é a música Valiente, que no primeiro álbum de Soluna é cantado pelo Simon. Mas no álbum La Vida es un Sueño, a gente tem uma versão com todo mundo do elenco. E eu sempre, desde a primeira, quando eu comecei a gostar dessa música, porque tem um tempinho já que eu comecei a gostar dessa música. Antes não é nem que eu não gostava, eu só não ouvia muito ela, mas atualmente eu comecei a gostar muito dessa música. E eu sempre gostei muito da versão com todo mundo do elenco. A versão com o Só do Simão eu gostei muito, tanto que ela tá no meu quinto lugar. Mas por eu preferir a versão com todo mundo do elenco, eu acabei colocando ela em quinto lugar por isso. Porque eu prefiro a outra versão a essa. Mas eu gostei muito da versão com o Simon também. Mas eu prefiro a versão com todo mundo do elenco. Por isso que essa música ficou no meu quinto lugar. Eu cheguei a colocar ela no meu top 3. Só que eu percebi que eu gosto mais da outra versão do que a versão do Simon. Por isso que eu acabei descendo ela pro meu quinto lugar. Porque eu falei, eu gosto dessa música, mas eu prefiro a outra versão. Então, pelo menos, a música vai ter que estar, pelo menos, no meu top 5. Porque eu gosto muito dessa música, mas eu prefiro a outra versão. Tanto que, quando eu fizer o ranqueando do álbum La Vida no Sênior, provavelmente essa música vai estar no meu top 3. Acho que no meu top 1 ela não tá, porque a minha música favorita tá no álbum La Vida es un Sueño. Minha música favorita, no geral, de Soluna, tá no álbum La Vida es un Sueño. Então, ela vai ser meu primeiro lugar, com certeza. Então, provavelmente ela vai estar ali no meu segundo e terceiro lugar. A versão com todo mundo do elenco. Mas a versão com o Simon eu gostei bastante também. Eu só prefiro a outra versão. Em quarto lugar, tá uma música que, desde a primeira vez que eu vi, eu comecei a gostar muito dela. Atualmente eu dei uma enjoadinha dela. Na verdade, eu comecei a gostar dela. Dei uma enjoada e atualmente eu tô voltando a escutar mais ela. Aqui no caso, meu quarto lugar é a música Sobre Redes, que é um solo das meninas, né? Que é cantada pelas meninas. E desde a primeira vez que eu vi, eu gostei muito dessa música. Se tornou uma música que eu viciei. Acho que das meninas, inclusive, é a minha música favorita. Que eu não lembro todas as músicas que tem das meninas. Mas acho que cantada pelas meninas, essa é a minha música favorita delas, a Sobre Redas. Eu amo essa música. E como eu falei, teve um tempo que eu enjoei dela e atualmente eu tô voltando a gostar. Tanto que se eu tivesse feito esse ranking quando eu comecei a gostar, talvez ela estaria no meu top 2, no meu top 3. Mas como eu dei uma enjoada e atualmente eu tô voltando a gostar, ela ficou no meu quarto lugar, porque tem duas músicas aqui, tem uma música aqui que eu comecei a gostar muito recentemente. Então, por isso que ela desceu pra quarto lugar. Em terceiro lugar, se o meu quarto lugar é o solo das meninas, né, que é a Sobre Rendas, o meu quarto lugar é o solo dos meninos, que é a música I Be Crazy. Eu acho que é assim que se fala o nome dessa música. Que, desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito dela, só que eu não escutava ela tanto, assim como Invisíveis. Só que eu acho que eu ainda escuto mais ela do que Invisíveis, por isso que ela tá até acima de Invisíveis. E desde a primeira vez eu gostei muito dela, só que eu não escutava tanto. Uns anos atrás eu comecei a escutar muito ela e eu comecei a gostar muito dessa música. Tanto que pra mim ela tá acima de Sobre Redas por isso. Porque eu gosto muito mais dessa música atualmente do que Sobre Redas. Acho que se eu tivesse feito ranqueando quando eu comecei a escutar mais Soluna,
estaria ao contrário. Eu acho que Sober Redas estaria acima, porque eu gostava mais de Sober Redas. Mas atualmente eu gosto mais de Ivy Crazy, por isso que ela tá acima de Sober Redas. Mas pra mim ela não supera o meu top 1, meu top 2, por isso que ela tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, tá um dos meus solos preferidos dessa personagem, porque é um solo de uma personagem, assim como Ciento é um solo do Mateu, essa música é um solo de uma personagem de Souna, que é a minha personagem favorita, inclusive. E eu cheguei a pensar em colocar essa música em primeiro lugar, só que eu lembrei de uma outra música que atualmente eu gosto muito, de Soul Luna. Então, por causa disso, ela desceu para segundo lugar. Mas se eu tivesse feito o ranqueando uns anos atrás, ela estaria no meu primeiro lugar, porque eu amo essa música. Pra mim é um dos melhores solos dessa personagem, inclusive. Que no caso, o meu segundo lugar é a música Mira Me Ami, que é um solo da Amber, que é a minha personagem favorita de Souna. E eu amo o Mira Me Ami. É um dos meus solos preferidos da Amber, acho que é o meu segundo favorito. Pra mim não supera o meu primeiro lugar, que vocês vão descobrir no decorrer dos vídeos de ranqueando. Mas pra mim o segundo melhor solo da Amba é Miriam Miami. Atualmente, né? Porque quando eu comecei a escutar essa terceira temporada, eu amava os solos dela lá da terceira temporada, o solo dela da terceira temporada. Mas pra mim, atualmente, eu prefiro Miriam Miami ao solo dela da terceira temporada, que é Claro Escuro, acho que é esse o nome da música certinho. Mas teve uma época que eu gostava mais de Claro Escuro do que Miriam Mimi. Mas atualmente eu sou viciada em Miriam Mimi. Ela só não supera o meu solo favorito da Amber, que vocês vão descobrir no decorrer dos outros ranqueando. E pra mim, é uma das minhas músicas favoritas do primeiro álbum de Souna. Eu cheguei a pensar em colocar em primeiro lugar, até eu lembrar do meu primeiro lugar. Mas se eu tivesse feito ranqueando uns anos atrás, ela estaria no meu primeiro lugar, porque eu amo essa música. Inclusive, ela tem duas versões, né? Não no álbum de Souna, mas na série. Porque tem a versão cantada só pela Amber e tem uma versão cantada dela com o Mateu. Eu não sei se tem outras versões, eu só conheço essas duas. Atualmente eu tô preferindo a versão dela com o Mateu, mas eu gosto tanto da versão original quanto a versão dela com o Mateu. Mas acho que atualmente eu prefiro a versão dela com o Mateu. Mas eu amo essa música tanto na versão original quanto nessa outra versão. Mas pra mim ela não supera no primeiro lugar, por isso que ela tá no meu segundo lugar. Que no caso, o meu primeiro lugar é uma música que a primeira vez que eu ouvi, eu acho que eu até gostei dessa música, mas ela não era uma das minhas favoritas de Souna. Atualmente eu escutei tanto ela que ela se tornou a minha favorita de Souna, uma das minhas favoritas de Souna, certo? Se eu fizer o top 10 de Souna, que eu tô pretendendo fazer também, igual eu vou fazer com Descendentes, ela com certeza vai estar ali no meu top 5, porque eu amo essa música, é uma das minhas favoritas de Souna. Eu só prefiro outra versão do que a versão do primeiro álbum. Que no caso, o meu top 1 é a música Eres, que na versão do álbum é um dueto entre a Luna e o Simão. Né? Porque na série tem uma versão da Luna e do Simão, tem uma versão só do Simão. E nos shows de Soul Luna, geralmente essa música é cantada pela Luna, pelo Simão e pelo Mateu. Eu prefiro essa versão dos shows de Soul Luna, que é cantada pelos três. Eu gosto muito da versão cantada só pela Luna e pelo Simão, mas eu prefiro a cantada pelos três. Não sei porquê, mas acho que eu ouvi o show de som. Eu vi o show de som e eu amei essa música a partir disso. Acho que eu comecei a gostar dessa música por causa do show de som. Porque eu vi algum show que passou no Disney Channel. Não lembro qual que era o show agora, eu nem lembro onde era. E foi a partir desse show que eu comecei a gostar de Ares. Então, acho que por eu ter começado a gostar da versão que é cantada pelos três, atualmente ela é a minha versão favorita. Mas eu também gosto da versão cantada só pelo Simão, pela versão cantada pelo Simão e pela Luna. Eu só prefiro a versão cantada pelos três. Inclusive, se eu não me engano, a versão cantada pelos três tá no álbum Música em Ti. Se eu não me engano, ela tá no segundo álbum de Soluna, que é o próximo ranqueando. Então, mas pra mim, Ares é uma das minhas músicas favoritas de Souna. Como eu falei, se eu fizer um top 10, ela vai estar no meu top 5, no máximo, porque eu amo a Ares. Foi uma música que cresceu muito em mim, inclusive, porque eu não gostava tanto assim dessa música, a ponto de, se eu fizesse um top 10, ela estaria no meu top 5. Acho que ela nem entraria no meu top 10, na verdade, uns anos atrás, mas atualmente é uma das músicas que eu mais amo de Souna. Ela não supera a minha favorita, mas ela entra ali como uma segunda, terceira favorita minha, eu acho. É que eu teria que pensar nas outras músicas de Souna, mas é uma das músicas que eu mais gosto de Souna, é Eris. Eu adoro essa música de Souna. E pra mim, atualmente, eu prefiro ela do que Mini Memi, por isso que ela tá no meu primeiro lugar. Mas uns anos atrás, eu acho que estaria ao contrário. Na verdade, acho que Eris não estaria nem no meu top 5, uns anos atrás. Mini Memi estaria no meu top 1, mas
Eles acho que nem estariam no meu top 5, porque essa música foi uma música que começou a crescer mais em mim, principalmente depois de eu ter visto aquele show de Soul Luna. Porque eu já vi 2 shows de Soul Luna. Um que passou no Disney Channel, que foi bem na época ali da segunda temporada, se eu não me engano, de Soul Luna. E o último show que tá no Disney Plus, inclusive. Que inclusive quando eu vi o show, o primeiro show, eu não era fã de Soul Luna ainda. Eu não sei nem por que eu fui ver aquele show. Eu só resolvi ver, mas eu não era fã de Soul Luna ainda. Quando eu vi o último show, eu já era fã de Soul Luna. E desde que eu vi eles pela primeira vez ali, eu comecei a amar essa música. Acho que foi a partir disso, inclusive, que eu comecei a gostar das músicas de Soul Luna. Foi a partir desse show que eu comecei a querer ouvir as músicas de Soul Luna. Eu acho que foi por causa disso. É que agora eu não lembro, mas eu acho que foi por causa disso que eu comecei a gostar de Soul Luna. Por causa do show dela. No show que teve... Eu não lembro onde que foi o show, mas é por causa desse show que eu vi, que foi quando eu comecei a querer ouvir as músicas de Soul Luna. E foi ali que eu comecei a gostar muito da música Ares. Eu acho que é só. Então, pessoal, minha ranqueada ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de ranqueando que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.